1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler novamente. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aleluia. Feche seus olhos para a gente conversar sobre o que nós temos para falar hoje. Vamos orar. Querido Espírito Santo, Pai amado, meu querido Paizinho, que essa noite seja mais uma noite de edificação e que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, possamos receber luz no nosso entendimento a respeito das verdades que o Senhor quer compartilhar conosco. As verdades que o Senhor julgou que a igreja, que esta igreja, Senhor, ela precisa caminhar. Então que hoje seja uma noite de entrega, que nós possamos, Senhor, abrir os nossos corações e que todo orgulho caia por terra, e toda resistência do inferno, ela caia por terra em nome de Jesus. E nós possamos, Senhor, nessa noite, ouvir a sua voz de maneira clara aos nossos corações. Senhor, trata com cada um, Pai, de uma maneira individual, particular, dentro das necessidades que cada um tem. Eu creio e sei, porque tenho experimentado disso, que o Senhor é poderoso o suficiente para fazer isso com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu vou dar ênfase a um aspecto muito específico da nossa vida, mas antes de chegar nesse lugar, eu preciso trazer uma explanação breve sobre o plano de Deus para as nossas vidas. E eu escolhi então, enquanto orava, o Espírito Santo me trouxe esse texto à memória, e aí eu julguei que o Espírito Santo me orientava a gente começar por ele. E o texto diz que ele vai falar primeiramente, ele está falando da nossa identidade, ele está falando primeiro, se você olhar o contexto todo, Jesus foi a pedra viva, escolhida, rejeitada pelos homens, e depois ele veio falar da nossa identidade, uma vez resgatados. Uma vez que nós somos tirados das trevas, como ele diz, e transportados para a maravilhosa luz de Deus, nós temos a nossa identidade transformada. O Senhor nos resgatou das trevas. O Senhor nos resgatou da escuridão. O Senhor nos resgatou de uma vida de pecado. E fez isso para que nós vivêssemos uma nova vida, uma vida transformada, não mais com a nossa identidade deturpada, não mais sendo enganados pelas mentiras do diabo, porque sair do reino das trevas e ir para o reino da luz é sair da mentira para ir para a verdade. Qual é a verdade ao nosso respeito? A mim, ao meu respeito, ao seu respeito, é que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a verdade a nosso respeito. Então nós temos muito claro nas Escrituras uma dinâmica que nós precisamos entender e que nós precisamos crer e nos mover por ela. Nós estamos em trevas. Nós somos resgatados das trevas e trazidos para a luz. Então nós passamos a entender. Agora nós precisamos andar por essa luz, para no final nós refletirmos essa luz. Uma vez que Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então nós estávamos em trevas, somos trazidos para o reino da luz, andamos na luz, refletimos luz. Esse é o plano de Deus para nós. Que nós possamos, no fim das contas, no final desse processo, ou pelo menos durante o percurso, já comecemos a refletir a luz de Deus. Agora, jamais faremos isso enquanto nós, de fato, não sairmos das trevas e, de fato, não nos apropriarmos de uma vida na luz. E é por isso que eu quero começar com esse texto, porque, embora Deus já tenha, creio eu, para a maioria de nós, ou para todos nós, nos transportado do reino das trevas para o reino da luz,
Algumas vezes nós insistimos em andar nas trevas. Aprendemos algumas práticas na nossa vida, no mundo, que tem sido muito difícil a gente se desvencilhar dessas práticas, abandonar essas práticas. E nós precisamos começar então a entender que Jesus nos chamou para uma nova vida e que nós precisamos começar a abandonar o antigo estilo de vida. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 1, que é um texto maravilhoso. Coloca na tela, ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não parece óbvio? Não parece óbvio que foi para ser livre que nós fomos livres? É mais ou menos o que ele está dizendo. Nós fomos livres para sermos livres. Só que é nessa obviedade que muitos de nós têm se perdido, porque ainda não entenderam a dinâmica de uma vida na luz, de uma vida livre. A dinâmica da vida na luz, ela consiste em que nós estávamos presos e éramos incapazes de libertar a nós mesmos. Jesus Cristo vem, então ele paga o preço de resgate, nos salva, nos transporta, nos tira do reino das trevas. Agora, esse transporte muitas vezes a gente imagina que é Deus nos tirando dali, sem que nós também assumamos qualquer tipo de responsabilidade. Quando ele diz que foi para a liberdade que Deus nos libertou, ele diz, portanto, não permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo escravo. A verdade é que Jesus Cristo tem libertado pessoas, mas existem alguns de nós que têm insistido em se manter na mesma prática. Muitos de nós continuam andando no mesmo lugar. E o Senhor tem nos chamado para viver uma vida diferente, uma vida nova, da qual nós precisamos nos apropriar. Por isso que ser transportado para a luz e andar na luz são coisas diferentes. De uma maneira análoga, é como se nós estivéssemos em uma prisão e o ato de libertação seja Jesus tomar as chaves da prisão da mão do carcereiro, abrir a porta desta prisão, destrancá-la, abrir essa porta e convidar você dizendo, venha, você é livre agora, mas você com a sua mente cativa insiste que aquele lugar é mais seguro para você do que encarar a vida fora da prisão. E você insiste em ficar lá, ao invés de andar na luz. Deus tem nos chamado para uma nova vida e ela está disponível para você. E é curioso o texto que nós lemos inicialmente, porque ele está dizendo, ele está afirmando nossa identidade, dizendo quem somos em Deus. Dizendo quem somos em Deus. Você não é um erro, você não é uma falha. Você não é uma falha dos seus pais, você não é alguém indesejado, você é plano de Deus, projeto de Deus, e Ele te tirou desse lugar de trevas e te trouxe para a luz, para que possamos andar na luz, andar na verdade de Deus para as nossas vidas, e também na prática da verdade. Existem vários aspectos dessa série que nós vamos estar explorando, e hoje eu quero falar de um muito prático para o dia a dia, que é uma coisa que a gente tem negligenciado muito, que é a prática da verdade. A prática de falar a verdade. A gente mente mais do que a gente gostaria de admitir. A gente mente sobre tudo, na maioria das vezes. E a gente tem assumido uma postura de que a mentira, ela é uma prática inofensiva. De que ela não nos traz nenhum prejuízo, e que eu posso mentir deliberadamente e que nada me acontece. Só que talvez mal você saiba que isso tem minado a sua vida com Deus, isso tem minado inclusive as bênçãos de Deus na sua vida, pela prática da mentira constante. Às vezes mentindo sobre coisas, sobre si, sobre os seus motivos. Existem mentiras que a gente conta para os outros, existem mentiras que a gente conta para a gente, e a gente está o tempo todo andando na mentira. Eu fiz questão de introduzir essa parte dizendo quem nós somos da luz. Nós não precisamos andar na prática das mentiras, nós precisamos começar a mudar a nossa ótica e tirar a mentira dos nossos lábios, do nosso pensamento e do nosso interior, porque isso tem prejudicado o nosso relacionamento com Deus. Talvez você não tenha recebido mais de Deus porque lhe falta falar a verdade em todos os aspectos. Ser honesto, verdadeiro e transparente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo?
a gente, quando olha para as Escrituras e que a gente fala de Evangelho e de Jesus, a gente sempre associa Jesus a uma palavra muito comum na Bíblia: amor. Jesus é amor. E é verdade. Mas deixa eu te trazer uma novidade. Você sabia que a Bíblia, a palavra Cristo está mais vezes associada à verdade do que a amor? Jesus, em vários momentos, ele está falando: em verdade vos digo. Em outro momento, ele se declara a verdade. Em outro momento, ele está falando com a mulher samaritana, ele está dizendo: olha, adoração agora em espírito e em verdade. Então, em toda dinâmica espiritual, verdade tem que estar presente. Se não houver verdade, não há plenitude, não há evangelho. Aonde há mentira, não há evangelho. Se os nossos lábios, o nosso coração, as nossas ações, eu vou falar dessa dinâmica toda, ela estiver sendo pautada em mentiras, Deus não está nesse lugar. Embora nós possamos viver uma vida toda religiosa vindo à igreja e falando mentiras e agindo mentirosamente, falsamente. Porque eu já vou até adiantar, eu sempre faço isso. Falsidade é a prática da mentira. Enquanto a mentira ela é verbal, viver uma vida falsa é de tanto mentir, a gente começa a agir de maneira falsa. A gente começa a fingir que ser pessoas que nós não somos, fingimos ter sentimentos que não temos, fingimos gostar de coisas das quais não gostamos, fingimos uma série de coisas. Isso é uma vida pautada na mentira. E não tem como Deus, a gente esconde coisas, a gente finge, a gente vai ver isso nas Escrituras, a gente finge ter uma espiritualidade que não temos, porque nós preferimos a mentira. E Jesus está nos chamando. Vocês lembram que quando eu pregava sobre orgulho, eu falava: olha, na verdade quando comecei essa série vai nos convidar a dar passos muito sérios na nossa vida, e um deles é falar a verdade. Você imagina quão difícil é, irmãos, a gente falar a verdade. E nós vamos entender isso. Eu queria primeiramente mostrar para você, de maneira bíblica, como é que Deus se relaciona com a mentira e suas representatividades. A mentira, ela é um pecado oposto ao caráter de Deus. Na verdade, é mentira e verdade que determina o caráter de cada um. Nós vamos ver isso à luz das Escrituras agora. Coloca para mim aí: a natureza de Deus e a natureza do diabo é discernida à luz das Escrituras pela mentira e pela verdade. João capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. A única paternidade que o diabo tem é da mentira. E Deus odeia a filha do diabo. Odeia. E nós vamos ver isso ao longo das Escrituras, como Satanás ele é o pai da mentira e Deus não tem qualquer relacionamento com ela. Por outro lado, Deus, digamos por assim dizer, é o pai da verdade. Mas antes de a gente falar sobre Deus e sua natureza da verdade, nós precisamos entender que a estratégia do diabo, quando a gente pregava sobre orgulho, a gente disse que o orgulho, ele é como se ele fosse o pecado pai. O pecado do qual se ramificavam vários outros pecados. Se você estava aqui, talvez você lembre. Agora, quando a gente para olhar à luz das Escrituras, o primeiro pecado foi o orgulho praticado no céu pelo diabo. O meio pelo qual ele introduziu esse pecado na terra foi pela mentira. Porque quando ele chegou com Eva, e que Eva estava olhando para o fruto, ele chegou com Eva e disse assim: o que foi que Deus disse mesmo? Disse: você não pode comer de nenhuma árvore. E ele já introduziu uma dúvida, uma mentira. E Eva olhou e disse: não, na verdade nós podemos comer de todas. E ele disse assim: olha, mas Deus disse para não comer daquela, para você comer a gente vai morrer. E Satanás disse o quê? Certamente não morrerás, se tornarás como Deus. O meio pelo qual Satanás escolheu evidenciar todo o seu orgulho na terra e introduzir o pecado no homem foi pela mentira. E aí a gente vive nessa vida contando mentiras como se ela fosse inofensiva, só que ela foi capaz de mudar o rumo eterno de um homem na criação.
E nós praticamos a mentira com uma determinada frequência, assustadora. E eu falo isso, irmãos, é porque às vezes eu estou relacionando com pessoas e eu sei que elas estão mentindo para mim. Elas falam coisas das quais elas nem se percebem e elas estão muitas vezes mentindo. Agora, a troco de quê? De nada. Só por uma posição mais confortável, só para evitar um constrangimento, só para sustentar um orgulho. O motivo pelo qual cada um mente é o mais diverso possível, mas nós estamos praticando a mentira, que é a principal arma de Satanás e tem sido durante todos os séculos. Satanás pode ser qualquer coisa menos criativo. A maneira com que ele continua influenciando as pessoas é pela mentira. E nós, muitas vezes, estamos enveredando pelo mesmo caminho, endossando as mentiras do diabo. Nós estamos concordando com esse estilo de vida, com esta prática, que ela é própria de Satanás, porque nunca houve verdade. Em contrapartida, Deus em sua essência é verdade. João capítulo 14, versículo 6. Coloca aí. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se por um lado nós temos Deus como o pai da verdade e o diabo como o pai da mentira, as nossas práticas também determinam quem é o nosso pai. Não é verdade? Se nos determinados momentos da nossa vida, a gente tem escolhido a mentira como solução ou como uma rota viável para a gente escapar de determinadas situações na nossa vida, nós estamos escolhendo quem é o nosso pai. E aí a gente vai entender, querido, porque que determinadas promessas, elas não estão se cumprindo. Porque o pai que te prometeu não é o pai que mente, é o pai que fala a verdade. O pai que te prometeu, que liberou promessas infindáveis e maravilhosas, das quais ele tem todo o domínio, não é esse pai que a gente está servindo, porque duas coisas nós estamos fazendo: nós estamos praticando a verdade, a mentira, e endossando as mentiras do Satanás, para os outros e para nós mesmos. Como estou entendendo? Se nós queremos mudar a história da nossa vida, nós precisamos começar a andar na verdade, custe ela o que custar. Não importa quão difícil seja falar a verdade, nós precisamos falar a verdade. Não vamos tomar esse caminho, que aí daqui a pouco vem os extremistas e vão dizer: não, agora ele fala tudo que vem à cabeça e acha que isso é simplesmente ser honesto. Nós estamos falando de sabedoria também. Também me refiro a termos sabedoria. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Olha o que Deus diz a respeito dele mesmo. 1 João capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Olha o que diz o versículo seguinte. Coloca aí para mim, por favor. Eu ainda vou trazer uma série de mensagens focadas só nesses textos. Versículo 7, coloca o 7 aí. Eu sei que ele não estava. Se porém andarmos na luz, como ele... Não, coloca o versículo 6, o 6. Isso. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esse versículo, ele traz dentro do seu conceito, ele traz dentro da sua descrição o conceito de mentira. Dizermos que temos uma coisa quando não temos. Dizer que somos alguma coisa quando não somos. Ele está dizendo: se afirmarmos que temos quando não temos, se afirmarmos que somos quando não somos, se afirmar que fazemos quando não fizemos, nós estamos mentindo e nós não temos comunhão, estamos nas trevas. Aí, pense comigo, se nós temos um Deus e servimos um Deus que é o nosso Pai, e que a sua essência é a verdade, entendemos que para que Ele se mova na minha e na sua direção, Ele precisa de que a nossa vida esteja nesta verdade, que é a essência dEle. Porque se Deus
se movesse a partir das nossas mentiras, Ele as estaria endossando, e não é o que Ele quer fazer. E é por isso que muitas coisas na nossa vida não acontecem. E é por isso que muitas vezes nós não estamos recebendo aquilo que gostaríamos de Deus, porque nós estamos na prática da mentira. A gente vai conversar com os nossos irmãos, e a gente conta coisas acima do que deveria ser, ou diminuímos quando deveríamos contar exatamente o que aconteceu, ou nos colocamos numa posição superior, ou nos colocamos numa posição inferior, ou aumentamos ou diminuímos, ou omitimos algumas coisas, manipulamos os fatos para que eles se adequem àquilo que é mais confortável para a gente manipula, a gente pega partes da verdade, e aí eu vou dizer, para mim, meia verdade é mentira. Porque essa é a prática de Satanás, porque mentiras descaradas, elas são facilmente detectáveis. E qual é o plano do diabo? É pegar alguns aspectos da verdade e distorcer em seu favor. Foi o que ele fez com Jesus lá em Mateus capítulo 4, na tentação de Jesus. Ele disse, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. De fato, há um teor de verdade na afirmação, só que o motivo pelo qual ele está fazendo aquilo é mentiroso, é enganoso. Ele também disse, olha, se tu és filho de Deus, então lança-te daqui do pináculo e dá ordem, porque está escrito que o Senhor daria ordem aos seus anjos a respeito dele. Perceba que dentro dessa mentira existe ali um teor de verdade. E queridos, pasmem, a gente, como crente, a gente está agindo assim. A gente pega algumas partes da verdade para manipular a mentira e para ela se tornar mais aceitável para o outro. Irmãos, eu vou ser honesto com os irmãos. Às vezes chega a dar tristeza do tanto que eu lido com pessoas que mentem. Que está na cara que elas estão manipulando uma verdade misturada com uma mentira para um fim confortável ou proveitoso ou para benefício próprio, seja lá qual for o motivo. E nós estamos falando de cristãos. Nós precisamos voltar a andar na luz. Urgentemente nós precisamos voltar a ser íntegros. Você sabe o que é integridade? Integridade no seu sentido literal é estar completo. É quando a sua palavra ela se alinha com a sua conduta. E ainda acrescentaria um pouquinho mais. É quando sua palavra e sua conduta se alinham com a verdade do seu interior. Não são um disfarce. É a verdade. A verdade. A mais pura verdade. É lógico, eu não estou dizendo que você também tem que sair falando tudo da sua vida para os outros. Estou dizendo que existem momentos que você não deve aceitar coisas, aceitar determinadas colocações ou se aproveitar delas quando você sabe que não é verdade. Parar de manipular, de pegar parte da verdade para usar em benefício próprio, quando na verdade você está colocando uma série de enganos naquele meio, misturando a verdade. Isso é pecado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós vamos encontrar muito dessas práticas no nosso dia a dia. Às vezes a gente está tão acostumado a mentir que a gente mente sem nem perceber. Quando a gente se deu conta, quando se dá conta, já mentiu. Ah, não, disse que não vai dar, disse que eu não posso. Fulano convidou, vamos dizer que não vai dar por causa disso, daquilo. Ah, não vou fazer tal coisa por causa disso, daquilo outro, quando não é verdade. É muito comum as pessoas estarem dispostas para irem para determinado lugar. Ah, hoje eu não quero ir para o culto, não quero ir para o discipulado. Aí de repente alguém da família adoece, aquela ali é a desculpa perfeita, mas a grande verdade é que aquilo ali não é, porque se fosse para uma outra coisa que você julgasse mais importante, você faria. A gente vê isso, as pessoas dizendo que não querem fazer determinadas coisas, que não podem fazer determinadas coisas por causa de uma determinada situação, mas conseguem fazer outras coisas. É mentira, irmãos. É mentira. Irmãos, sabe como é que eu lido com isso? Eu só tenho uma maneira de não ter que mentir. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Ponto.
Tem dias que não dá vontade de fazer determinadas coisas, tem dias que não dá. Mas eu tenho dois caminhos. Ou eu vou mentir para justificar aquilo, ou eu vou lá e faço mesmo não querendo. Então eu penso, bom, se depois alguém for me perguntar por que eu não fui, por que eu não participei, por que eu não estava lá, eu tenho dois caminhos. Ou eu vou dizer a verdade e eu vou passar uma de irresponsável, ou eu vou mentir para me proteger. Eu tenho o terceiro caminho, eu nego a mim mesmo, vou lá e faço o que tem que ser feito. Ponto. Qual caminho você escolhe quando é você que está nessa situação? Escolhe pegar ali e manipular as circunstâncias a seu favor para criar uma mentira? Irmãos, é triste ver isso. Isso acontece com muita frequência. Com mais frequência do que eu gostaria de admitir. Nós precisamos mudar isso. Sabe por quê? Deus não lida muito bem com a mentira. Vamos ler alguns textos. Provérbios 12, 19. Eu poderia, irmãos, trazer que quando você faz uma pesquisa bíblica sobre mentira, você vai encontrar pelo menos uns 20 a 30 versículos. Eu poderia ter trazido todos eles, mas a gente gastaria todo o tempo da mensagem. Então eu trouxe alguns. Provérbios 12, 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Um pouquinho mais na frente, no versículo 22, diz o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos. Provérbios 6, depois nós vamos ler esse texto. Até esqueci de colocar aí na lista. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Provérbios 30, 7. Duas coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Como eu falei anteriormente, a falsidade é a prática, é a mentira sendo institucionalizada no nosso proceder. É quando alguém já contou tantas mentiras verbalmente, no sentido original da palavra. As duas coisas são mentiras, só que uma é palavra, a outra é prática. Tanto falsidade quanto mentira. Só que o que ele está querendo dizer é que existem pessoas que mentiram tanto na vida para os outros, para si, que institucionalizaram a mentira ao ponto de ter uma vida falsa. E o que Salomão está pedindo? Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Preste atenção, eu quero que você pense comigo sobre este homem que escreveu esse texto. Salomão, o homem mais sábio que já pisou na terra. O homem mais sábio. E esse homem, ao terminar de escrever o seu livro de provérbios, ele faz um pedido para Deus. E esse pedido é: me dê duas coisas. A primeira é: não me deixa ser falso nem falar mentira. Eu acho que se esse homem que era muito sábio, ele tem muito a nos ensinar com esse pedido. Porque eu acredito que ele conseguiu capturar o que estava no coração de Deus e aquilo que Deus espera dos seus filhos, do seu povo, verdade. Que andemos na verdade, que pratiquemos a verdade. Quando a gente lê lá Provérbios 6, que 6 coisas a alma do Senhor aborrece, a 7ª abomina. Dentro das coisas que ele aborrece está lá a língua mentirosa, aqueles que juram falsamente, aqueles que testemunham falsamente também. A mentira tem sido uma prática que tem ofendido a Deus diretamente no seu caráter, e que nós precisamos abandonar urgentemente, e nós vamos já ver isso. Provérbios capítulo 17, versículo 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante, a quem lidera, a quem está na frente, a quem entende. Deus tem nos chamado a uma vida de verdade, ao abandono da prática da mentira. E aí a gente vai entender que a bênção de Deus, ela está condicionada
a verdade. Olha o que diz Salmos 115, versículo 1 e 2. Salmo 15, 1 e 2. Ele faz uma pergunta, salmista. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Faz duas perguntas. A resposta é muito interessante, versículo 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. São essas pessoas que poderão morar na casa do Senhor. E nós estamos falando de quem pode permanecer em um relacionamento com Deus. Nós estamos falando diretamente de relacionamento com Deus. Significa dizer que a mentira, ela afeta diretamente a nossa relação com Deus. Que a prática da mentira, ela tem destruído o nosso relacionamento com Deus. Você está tendo dificuldade para crescer em Deus? Eu queria te fazer um convite, uma reflexão nessa noite. Avalie o quanto você fala a verdade. Porque pode haver uma relação direta das mentiras que você conta no dia a dia, com a falta de Deus que você sente quando você vai orar, que você vai ler a Bíblia, e você diz assim, eu tento ler a Bíblia, mas não entendo nada. Óbvio, irmão, está na prática da mentira. Deus não vai estar lá. O Espírito Santo, que era o encarregado, que é Deus que vai revelar a palavra ao teu coração, que é o Senhor que vai abrir os teus olhos espirituais e vai te encher do Espírito dele. Esse Deus não está lá porque você passou a semana mentindo. Contou mentiras das quais jamais se arrependeu. Quem nunca nem confessou. Existem pessoas que estão guardando mentiras a vida toda. Mentiras essas que elas estão ativas. O que eu quero dizer com uma mentira ativa? Essa mentira, ela continua sustentando uma parte da tua história. Tirar essa mentira representaria construir um castelinho de cartas ou de dominó. E tirar essa mentira da sua vida seria como tirar uma pecinha do dominó e o seu castelinho de mentiras desabar. Então existem pessoas, cristãos, que têm mentiras vigentes na sua vida, que sustentam uma parte da história da sua vida. Tocar nelas seria fazer desabar muita coisa. E sabe qual a escolha que a gente tem feito? Deixá-las lá. A ouvir. A gente prefere manter uma estrutura fundamentada na mentira, a deixar cair tudo aquilo que está fundamentado na mentira. Meu conselho, querido irmão, se foi fundamentado na mentira, tem que cair. Lembra de Hebreus? Hebreus diz assim, que a voz que outrora abalou a terra, mais uma vez promete abalar tudo novamente. O objetivo é para que somente um reino inabalável permaneça. Querido, se existe uma mentira que está sustentando algum aspecto da tua vida, irmão, deixa cair, porque senão Deus vai abalar de um jeito ou de outro. Deus vai abalar. Eu te garanto que uma mentira confessada tem muito mais graça sobre. Quando eu digo graça, recebe o mentiroso, digamos assim, recebe muito mais graça do que uma mentira descoberta. Alguém que se humilha, diz assim, eu morro de medo de contar isso e de como você vai me ver ou qual vai ser a sua reação, mas essa é a verdade. Muitas vezes nós preferimos ficar longe do Senhor do que falar a verdade. Preferimos, na verdade, as Escrituras deixam isso claro. Eu li semana passada, João capítulo 3, versículo 19, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Ou seja, nesse momento que alguém diz assim, se eu tiver que me desfazer da minha mentira, eu prefiro me afastar da luz. Se eu tiver que falar a verdade sobre isso aqui, eu prefiro me afastar da luz. Irmão, você tem certeza que você prefere se afastar da luz a falar a verdade? Eu garanto para você que o resultado final de andar na luz é muito melhor do que escolher as trevas. Eu não vou dizer para você que o processo é agradável, aí eu estaria mentindo. E eu não posso mentir. Mas a questão não é se o processo é agradável, é se ele vale a pena.
E na minha opinião, e de muitos homens e mulheres que decidiram andar na luz, vale a pena andar na verdade. Vale a pena. Qual vai ser sua escolha? O que você vai fazer? O que Deus tem nos chamado a fazer? Colossenses 3:9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Efésios capítulo 4, e também abandone a mentira. Abandone a mentira. A mentira só se faz necessária na vida daqueles em que suas práticas ou intenções, elas não são corretas. Quando é que eu vou escolher mentir? Quando eu decido mentir, irmãos? Quando eu decido fazer uma escolha errada na minha vida. Que eu sei que é errado. Que eu sei que não está certo. Então, para eu poder praticar aquilo, eu vou ter que criar uma história. Mas essa mentira, essa prática, essas motivações, elas estão relacionadas unicamente com o seu prazer. E se você não quer mentir, é que é um conselho. A única maneira de não mentir é você aprender a negar a si mesmo. Caso contrário, você sempre vai ter que construir histórias para simplesmente manter o seu castelinho intacto. Suas vontades intocáveis. E Deus fora da nossa vida. Quando a gente lê Salmo 51, e eu quero finalizar com esse texto. Qual a saída? Qual a saída? Às vezes eu estou numa situação embaraçosa. Falar a verdade vai me envergonhar e vai trazer consequências. O que eu faço? Você precisa de humildade para reconhecer uma tentação. Falando a verdade, do que ter que esconder um pecado. É melhor você ser humilde para confessar uma tentação do que orgulhoso, criando uma mentira para esconder um pecado. Olha o que diz. Salmo 51, para quem não sabe, é a oração de Davi quando ele pecou com Betseba. É uma das orações mais bonitas da Bíblia, no meu entender. E quando Davi está orando, ele fala uma coisa muito interessante no versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo. Quando você vai ver a palavra original hebraica para íntimo, são os lugares mais secretos da nossa alma. Deus quer a verdade dos lugares mais secretos da nossa alma. Só que essa verdade, inclusive, a gente esconde de Deus. É incrível como a gente tem a necessidade, e eu não sei de onde ela vem, honestamente falando, de a gente esconder coisas que Deus sabe. Esconder de Deus coisas que Ele sabe. Como a gente tem vergonha de abrir o coração sobre certas coisas que Deus está contemplando com seus próprios olhos. Mas a gente ainda assim tenta esconder do próprio Deus. A gente muitas vezes está mentindo para Deus. Dizendo que não quer coisa quando queremos. E aí eu vou dar um exemplo prático para você. Eu já contei isso aqui, mas como sempre tem pessoas novas, a gente precisa voltar ao testemunho. Eu lembro que quando eu estava no meu processo de libertação para ser livre da pornografia, da masturbação e desses pecados sexuais, eu orava assim para Deus inicialmente: Deus, eu não quero pecar. Depois de algum tempo, o Espírito Santo falou no meu coração: você quer. Admita isso, você quer. E Deus disse mais: você não apenas quer, como você gosta de pecar. E você precisa admitir isso, porque essa é a verdade. E eu lembro de mudar a minha oração e da vergonha de dizer isso para Deus. Às vezes a gente sente até medo de dizer isso para Deus. E eu orei a Deus, a primeira vez que eu orei isso, eu orei com muito medo, mas eu fiz porque o Espírito Santo havia me conduzido a isso. Eu disse: Deus, você sabe qual é a verdade, Senhor? Eu gosto do pecado mais do que gosto do Senhor. O pecado me dá mais prazer do que o Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa que eu tenho medo, que o pecado não me dá e o Senhor me dá: o céu. O pecado me dá o inferno e eu não quero ir para o inferno. Isso é uma coisa que eu tenho medo de ir para o inferno, Senhor.
E eu falei toda a verdade do meu coração para Deus. Sem maquiar, não, toda a verdade. Eu disse, Deus, a verdade, eu gosto demais, isso me dá tanto prazer, mas eu queria parar de pecar simplesmente para não ir para o inferno. Essa é a verdade. A partir dali se desencadeou uma série de ações de Deus na minha vida, que transformaram minha vida e que me conduziram à liberdade, a uma vida plena no Espírito Santo, em Deus. Inclusive a prática de falar a verdade para os outros, de parar de querer demonstrar a espiritualidade que eu não tinha. As pessoas me viam pregar, e porque as pessoas elas acreditam assim, bom, o pastor fala bem em público. E aí eles julgam, as pessoas julgam que uma boa oratória é uma boa vida espiritual. Não é, irmãos, não é. Não se empolguem, não se animem com um bom orador, que tem uma boa retórica. Isso não quer dizer vida com Deus. Não quer dizer vida com Deus. Então não se animem porque alguém fala bem, fala bonito, isso não importa. O que importa é a verdade. Não se deslumbrem com facilidade, com discursos bonitos. E aí o que acontecia? Como eu tinha uma boa oratória, as pessoas me julgavam o quê? O homem de Deus. Eu era esse homem? Não era, irmãos, eu não era esse homem. Eu não era. Eu era um escravo do pecado, escondia de todo mundo isso. Até que um dia eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu preciso ser honesto. E aquele segredo que eu guardei por tanto tempo na minha vida, eu expus. E ali começou e como eu disse, eu morria de medo, eu já trabalhava na igreja, então pensei, pastor vai me mandar embora. Eu era líder de jovens, eu não vou mais ser líder de jovens. Eu vou perder tudo. Aí diante desse pensamento, a maioria de nós escolhe o quê? A mentira. Vamos sustentar a mentira. Eu tenho muito a perder com a verdade. A gente sempre pensa que nós temos muito a perder com a verdade. Só que a grande verdade é que nós só ganhamos a partir dela. A partir da verdade. Então, quando eu decidi falar a verdade e andar em verdade, o Senhor, com a sua graça, foi mudando a história. Não perdi o que eu achava que ia perder. Embora foi um processo doloroso, difícil, constrangedor em alguns momentos, mas Deus completou, pelo menos nesse aspecto da minha vida, nesta área da minha vida, Ele completou uma obra maravilhosa. Ainda tem muita coisa sendo trabalhada. Quantas coisas na sua vida, quantas obras de Deus estão estagnadas na sua vida, porque você insiste em viver na prática da mentira. Fingindo coisas, fingindo gostar de coisas que não gosta, fazer coisas que não faz. Nós precisamos mudar isso. Precisamos ser honestos. Eu acredito que existem pessoas que estão vivendo na prática da mentira, mas querem Jesus de verdade, tá? Querem. Só que a mentira é o recurso, é o caminho mais fácil para a autopreservação. A mentira é o caminho mais fácil para explicar determinadas situações da nossa vida. Então a gente prefere mentir. A gente prefere mentir. Só que Deus nunca nos chamou para escolher o caminho mais fácil. Na verdade, o caminho que Ele está nos pedindo para escolher, na verdade, o caminho que Ele propôs, quando nos convidou a caminhar com Ele, foi: escolha o caminho apertado. Quantas mentiras você tem praticado na sua vida? Essa semana, pensa essa semana. Para quantas pessoas você mentiu? Quantas vezes você praticou a mentira, aceitou a mentira no seu interior, endossou a mentira, compartilhou a mentira, não andou na verdade? Eu sei que o que eu estou pedindo é difícil, que o Espírito Santo está trazendo aqui é realmente desafiador. É desafiador. Mas esse é o caminho do Evangelho.
Então eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.